Conhece o caso do Padre Gil e sua missão anglicana na Papua Nova Guiné e seu encontro com um disco voador? Não? Então senta que eu vou contar a história. Solta a vinheta! Ah, antes de mais nada, se inscreva e deixe o like para dar uma força ao canal. Agora que se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo. Este é um caso clássico da ufologia mundial. Ocorreu em 1959, na Papua Nova Guiné, mais precisamente em Boianai. Existia uma missão religiosa comandada pelo padre William B. Gil, mais conhecido como Padre Gil, que era composta por várias pessoas, nativos, professores, enfermeiros, assistentes, ajudantes e o próprio Padre Gil. O padre era cético no assunto disco voador ou coisa do tipo. Sempre que ouvia aquela conversa de luzes e avistamentos do nativo, era mais confortável para ele pensar que os nativos não tinham conhecimento e tudo não passava de fenômenos meteorológicos ou naturais que eles não compreendiam. Só que em uma determinada noite, tudo mudou no seu modo de pensar, e o Padre Gil teve que reconhecer a verdade. Aconteceu o seguinte: na noite de 25 de junho de 1959, um professor de sua missão, o Sr. Stephen Moy, entrou em sua sala para relatar um acontecimento e que ele tinha visto um disco voador junto com o assistente de gabinete distrital, o Sr. Bob Smith, e o Sr. Glover. O disco voador estava sobre Boianai. Após ouvir o relato de seu assistente, ele preparou uma carta para o reverendo David Dury, cujo conteúdo era o relato de Stephen Moy. Só que 24 horas após este acontecimento e de ter escrito a carta que ainda não tinha mandado para o reverendo, ele teve que escrever outra, agora tendo ele como parte do assunto e não mais como um simples ouvinte. Era 26 de junho e o Padre Gil passou por 4 horas de avistamentos de um disco voador, derrubando tudo o que tinha dentro de si que o impedia de acreditar em naves e seres de outros mundos. Segue parte da segunda carta escrita pelo padre para ser entregue ao reverendo. Abre aspas. A vida é estranha, não é mesmo? Ontem eu escrevi uma carta para o senhor expressando as minhas opiniões sobre discos voadores. Agora, 24 horas depois, tive uma mudança nas minhas opiniões. Noite passada estávamos em Boianai e experimentamos 4 horas de atividades com um disco voador. E não há dúvida de que eles são manipulados por seres de algum tipo. Fecha aspas. Na noite em questão, o Padre Gil estava com 38 nativos, os professores Stephen Moy e Ananias Harata, além da esposa de Stephen, a senhora Nesli Moy. Eles se reuniram para observar o disco voador, cujo formato era circular e um pouco achatado. Tinha uma aparência sólida e na parte de baixo tinha 4 pernas ou pés, que talvez fossem apoio para o pouso. De tempos em tempos, o disco emitia um feixe de luz azul em direção ao céu em um ângulo de 45 graus. Eles repararam que na parte de cima do disco começou a aparecer uns seres humanoides, primeiro um, depois mais 3. E eles eram como nós. O Padre Gil disse que no momento do avistamento o tempo estava bom, ora limpo, ora com poucas nuvens, que não atrapalhavam a observação. E que o objeto estava a uns 150 metros de altura, não mais que isto. Além deste disco voador, existiam outros, menores e mais distantes, e ficaram por horas sobre Boianai. No início da noite de 27 de junho, outro avistamento, semelhante ao da noite passada. A primeira a ver o disco voador foi a senhora Anne Lawley, às 18 horas, no mesmo local da noite anterior. O Padre Gil foi chamado, e Ananias também, e começou a juntar gente para observar os discos voadores. E mais uma vez os tripulantes apareceram. Agora o disco voador estava bem mais baixo, e dava para ver o quanto era grande. Um dos tripulantes olhou para o grupo. Então o Padre Gil fez um gesto de aceno com a mão.
que de pronto foi respondido da mesma forma, e o ser acenou para o grupo, gerando uma gritaria, assobios e mais acenos, e eles acenando também foi só alegria. O padre pediu ao assistente, o Eric Kadawara, que estava com a lanterna, que a direcionasse para o disco piscando. O disco respondeu com movimentos, deixando todos maravilhados com o que viam. O padre, entusiasmado com tudo aquilo, fez outro gesto chamando eles para descerem, o que não foi atendido. Além deste disco, tinha mais 2 menores, que talvez estivesse dando proteção ao maior. Estavam um pouco afastados, mas parados acima do maior. Às 19 horas, os discos foram indo embora e só ficou o disco voador menor. Todas as pessoas do grupo foram para o louvor e não houve mais avistamentos. Dias depois, e de posse de suas cartas e de seu próprio relato, o padre Gil, que estava com viagem marcada para a Austrália, viajou e, chegando lá, entregou as cartas ao reverendo e divulgou ao máximo que pôde a sua experiência. Ele entrou em contato com membros da Sociedade Ufológica, a Victorian Flying Saucer Research Society, e registrou o caso lá. Foi a primeira vez em que se teve relato de pessoas com credibilidade e conhecimento assumindo um avistamento na Austrália. Isso gerou uma repercussão na mídia local e depois na internacional, imortalizando o avistamento em Boianai. Em 24 de novembro de 1959, o ministro da Defesa solicitou ao padre Gil uma entrevista sobre o caso, e ela foi realizada em 29 de dezembro de 1959. E após a entrevista, os militares fizeram um relatório concluindo que o avistamento foi dos planetas Júpiter, Saturno e Marte, e não de um disco voador. O astrônomo J.A. Hynek refutou todo o relatório dos militares, dizendo que o tamanho do disco voador era muito maior que os planetas citados pelos militares. E aí, conhecia essa história? Se conhecia ou não, comente e divulgue. Se gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!